aí o Bruno Henrique 100 gols com a camisa do Flamengo, uma marca histórica, bonita, e ele obviamente se emocionando, Vene Casagrande. Você, enquanto o Bruno Henrique falava, você disse ali, ele que tem uma história de vida, de muita superação dentro da história, na trajetória dele, né, Vene? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que tá aí nos assistindo. Pois é, o Bruno Henrique tem uma história de superação. Pra quem não se recorda, no último ano dele de Santos, foi um ano extremamente difícil pra carreira dele e ele quase teve que pendurar as chuteiras por conta de um problema muito sério na visão que ele teve. Então ele quase passou por esse, digamos, seria o fim da carreira dele como jogador de futebol. É um absurdo se isso acontecesse, porque a gente pode ver que o Bruno Henrique é um jogador e um ser humano sensacional. E de fato essa marca que ele consegue com a camisa do Flamengo é para poucos. E nem estamos falando de um jogador que é centroavante, fazedor de muitos gols. Se a gente for parar e analisar em 2019, muita gente bate palmo pelo ano, pela temporada do Gabigol, pelos gols importantes que ele fez, mas se não fosse o Bruno Henrique, o Gabigol talvez nem fizesse a metade dos gols que ele fez naquele ano, porque o Bruno Henrique foi um jogador extremamente importante. E eu acho que os torcedores do Flamengo, muitos, deveriam valorizar mais ainda a história do Bruno Henrique, porque esse é ídolo de fato. É um jogador que está apenas preocupado com o que acontece dentro de campo, em jogar o futebol dele, e repito, para mim é muito ídolo. Eu sou um cara que eu sou, enfim, muito grato pelo que o Bruno Henrique fez com a camisa do Flamengo e como jornalista, um admirador não só do futebol dele, mas também pelo lado humano dele, que é um cara sensacional. Ficou bonita, hein, a placa, ô Lucas Pedrosa, para o Bruno Henrique. E se a gente for hoje refletir sobre aquele quarteto fantástico que tinha no Flamengo de 2019, os anos se passaram, e quantos anos se passaram? O Everton Ribeiro voou, o Gabigol voou, o Arrascaeta hoje pode até ser visto pelo seu torcedor sentado no banco de reservas, porque o Flamengo tem uma máquina tão grande na mão, né? Mas o Bruno Henrique continua sendo um poder de decisão. Não que o Arrascaeta não seja, hein? Vocês sabem que eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas a gente está falando, por exemplo, agora de um primeiro momento da temporada do início do ano, com o Campeonato Carioca, com Supercopa, em que ele, o Bruno Henrique, foi protagonista para o Flamengo tocar nas taças. Na Supercopa foi protagonista no jogo único e no Campeonato Carioca, nos grandes clássicos, como foi chamado de Rei do Rio, hein, Vene Casagrande? Ele também foi protagonista, quer dizer, um personagem, falando de um elenco tão robusto, um personagem que acaba se destacando mesmo assim, depois de tantos anos. Ele foi o que sobrou ainda brilhando do quarteto fantástico do Flamengo. Verdade, Fernanda. Existem grandes craques e existem os grandes jogadores. O Bruno Henrique, ele consegue ser um grande jogador, além de, na minha visão, no futebol brasileiro, ser um craque. Porque muitas vezes você vê um cara que é talentosíssimo, mas nos grandes momentos ele não aparece. O Bruno Henrique, ele consegue fazer os dois. E nos grandes momentos ele sempre apareceu. É um atacante praticamente completo, tem uma excelente bola aérea, cabeceia muito bem, tem velocidade para jogar pelas pontas, consegue também fazer a função de centroavante e contribuir com gols. É um cara que realmente na história do Flamengo tem o seu nome marcado. Vale lembrar, o Vene citou a questão do olho, mas eu lembro até acho que a questão do joelho, ela é muito mais grave para o sentido atlético do que a questão do olho, que poderia fazer ele parar de jogar, mas, cara, ele teve uma lesão multiligamentar, não foi um ligamento, foram vários ligamentos rompidos, ele ficou um tempo parado e conseguiu voltar do mesmo jeito que ele jogava antigamente. Então, assim, cara, é um jogador espetacular realmente. O Bruno Henrique é um dos maiores nomes aí do futebol brasileiro aqui em nosso território do século. Posso dar um crédito aqui que eu acho extremamente importante? O Bruno Henrique hoje só está no Flamengo graças a um profissional, Abel Braga. Muita gente não sabe disso, mas a diretoria do Flamengo, na ocasião, até pensou em desistir da contratação dele por conta da dificuldade da negociação com o Santos. Mas o Abel Braga bateu na mesa pedindo, porque era o único jogador que ele queria, era o Bruno Henrique. E na ocasião a diretoria só contratou porque o Abel Braga pediu muito, muito mesmo. E não pediu o Arrascaeta na ocasião. Tanto é que o Arrascaeta ficava no banco de reservas. E foi o Bruno esse o Henrique grande titular. problema na vida do Abel. Exatamente. Só que hoje, se o Bruno Henrique está no Flamengo, é muito graças ao Abel Braga. Parabéns ao Abel Braga pela visão que teve nesse jogador. Um beijo para Abel, que é um queridaço. Porque ele, na última temporada de Santos, ele estava muito mal. Tanto é que se a gente for parar e analisar as postagens da ocasião, a torcida do Flamengo, a grande maioria, questionando a
contratação, será que dá certo? Será que dá certo? E a torcida do Santos agradecendo. E hoje aí a gente vê o nível de futebol do Bruno Henrique. E é um cara que começou a jogar o futebol profissional de forma tardia, né? Sim. Ele não fez de base, ele é daquelas histórias em que ele foi encontrado, o futebol o escolheu literalmente. Ô, Lucas Pedrosa, você fala dessa grande lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara que eu identifico o jogo dele como um poder destemido, né? Ele parece que todos os jogos são gigantes pro Bruno. Ele não sente tamanho de jogo. Isso é muito importante. Eu acho que o Luiz Henrique, que era do Botafogo, está na Rússia, também tem essa característica. Eles só jogam, né? Uma coisa bem intuitiva e com muita qualidade. E ele também, o Bruno Henrique, ele se destaca muito pela sua velocidade. Eu até falo algumas vezes aqui nesse programa que ele às vezes até corre como um velocista, com as pontas dos pés, por de tanta velocidade que ele tem, uma técnica muito apurada. E depois dessa lesão ficou a grande dúvida: como será que vai voltar esse Bruno Henrique? Porque foi uma gestação essa lesão, foram mais de 9 meses que ele ficou fora, e ele volta e parece que ele não ficou machucado. Ele conseguiu assim se nascer novamente depois dessa lesão, né? Ele não perdeu as suas grandes características. Ah, sem dúvida. Eu acho que ele continuou sendo aquele atleta que a gente via. Talvez ele tenha perdido um pouquinho de velocidade, mas ele consegue se reinventar porque ele sempre teve fara de gol, ele continua sendo artilheiro. Ninguém que é ponta, que é um atacante, faz 100 gols assim com facilidade. Isso é um número extremamente expressivo e ele consegue também contribuir com tudo que o Flamengo tem de suporte, né? Se a gente fala sobre a letalidade do Flamengo no jogo contra o Fluminense, eu acho até que o Flamengo jogou mais no segundo jogo do que no primeiro jogo, mas faltou a letalidade. O Flamengo não foi letal contra o Fluminense, poderia ter sido punido mesmo tendo jogado 90% do jogo mais do que o Fluminense. O Bruno Henrique faz falta nisso também. Muito bem, e o Jorginho, gente, já foi visto aqui pelo nosso Rio de Janeiro. O flagrante foi feito pelo paparazzo rubro-negro, que na ocasião não gritou: "Ela não vem!" Não, né? Não, né, nesse Papa? caso, Não foi isso que você gritou. O Papa pode gritar: "Ele vem!" Ele vem! Eles vão estar na companhia de 2 casais também. Eles vão apresentar o Rio de Janeiro a ela, ou seja, mostrar onde pode morar, como é que funciona o dia a dia aqui no Rio de Janeiro. O Jorginho vai aproveitar, vai conhecer também as estruturas do CT Ninho do Urubu, vai ser recebido lá pelo diretor José Boto. É questão de tempo, assim, na minha concepção, para ele poder assinar esse contrato com o Flamengo, esse pré-contrato. O próprio José Boto, na entrevista que eu fiz com ele segunda-feira, se mostrou muito otimista em ter o Jorginho já para o Super Mundial. E por que a gente fala isso? Porque o contrato dele com o Arsenal vai até o dia 31 de junho. E o Super Mundial começa antes. Sim. Então muita gente fica com essa dúvida se de fato o Jorginho vai estar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. E caso não esteja também, eu não vejo nenhum absurdo nisso. Até porque estamos falando de um jogador que vai terminar a temporada dele, né? Porque a temporada na Premier League vai até o meio do ano, termina no meio do ano. Nada mais justo, caso ele fique até o dia 31 de junho, ele recebe alguns dias de férias. Sim. E depois ele começa a trajetória dele pelo Flamengo. Porque eu acho que é um jogador que, independentemente de quando ele comece no Flamengo, é um jogador que vai ser importante pelos próximos 3 anos, que é o tempo de contrato dele com o Flamengo. Então essa vinda dele ao Rio de Janeiro de férias durante a data FIFA, óbvio que não é só férias, né? Eles vão fazer essa visita ao médico da confiança deles e ele vai mostrar para ela como que é o Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Hoje trazemos uma notícia que pode mexer com o coração da torcida. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, Everton Ribeiro, demonstrou interesse em voltar ao clube. Isso mesmo, o ex-camisa 7 do Mengão, multicampeão e peça fundamental em anos gloriosos, teria entrado em contato com Felipe Luiz, atual treinador do time, para expressar seu desejo de retornar e encerrar a carreira vestindo o manto sagrado. Mas o que teria motivado essa decisão? Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, não estaria satisfeito com algumas críticas recebidas por parte da torcida baiana. Além disso, a saudade do Rio de Janeiro e a forte ligação da sua família com a cidade pesam bastante nessa escolha. Imaginem só, voltar ao Maracanã, reencontrar a nação e reviver grandes momentos no clube onde brilhou por tantos anos. E tem um detalhe importante: o meia estaria disposto a reduzir consideravelmente seu salário para que esse retorno aconteça. Isso mostra que não se trata apenas de dinheiro, mas sim de sentimento e identificação com o Flamengo.
Poucos jogadores criaram uma conexão tão forte com o clube e a torcida como Everton Ribeiro. A questão agora é, o Flamengo tem interesse em sua volta? Felipe Luiz conhece bem seu futebol e enxerga nele um atleta experiente, capaz de contribuir tecnicamente e taticamente, especialmente em uma temporada onde o Mengão disputará diversas competições de alto nível, como o Super Mundial de Clubes, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Outro fator a ser considerado é a opinião da diretoria. E segundo informações, Everton Ribeiro quer encerrar a sua carreira no Flamengo e toparia abaixar bastante o seu salário para conseguir concretizar esse desejo. A sua família também gosta bastante do Rio de Janeiro e seria excelente um retorno para o Flamengo. José Botto, dirigente do Flamengo, também aprecia as qualidades do meia. Com a possibilidade de um retorno financeiramente viável, as conversas podem avançar. Mas será que a volta de Everton Ribeiro seria uma boa para o elenco? Apesar da idade mais avançada, sua visão de jogo e precisão nos passes ainda podem ser diferenciais. Além disso, sua experiência em momentos decisivos pode ser um trunfo importante para o Mengão. Agora queremos saber a opinião de vocês. Everton Ribeiro ainda tem espaço nesse elenco estrelado? Seu retorno seria uma jogada estratégica ou um movimento mais emocional? Ou seria melhor focar na renovação e apostar em novas promessas? Comentem aí! Não esqueça de deixar a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Flamengo. Saudações rubro-negras!